Olá, meu nome é Renato Horta e semanalmente eu posto os vídeos no canal sobre o curso completo de Direito das Famílias. Se você gostar desse vídeo, peço que dê um like. Convido também a assistir os vídeos anteriores, nos quais eu tratei a respeito da evolução do direito das famílias e também da importância da jurisprudência. Se você gostar dos vídeos, peço também que se inscreva no canal e acione o sininho para que o YouTube ele possa lhe informar dos novos vídeos, tá joia? No Instagram, @prof.renatohorta, semanalmente também eu posto vídeos para auxiliar você, candidato ou candidata, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então segue lá, mande a sua dúvida ou sugestão através do direct, vai ser um prazer em recebê-las. Hoje eu vou tratar aqui a respeito de princípios específicos dos direitos das famílias. Eu já começo a adiantar o seguinte, eu não vou me ater aqui a definições, construções acerca da evolução e conceitos de princípios. Não que não tenha importância, muito antes pelo contrário. Isso é algo extremamente importante. Mas como esse curso ele é específico para o direito das famílias, eu sugiro, se você tem interesse em consultar a respeito dos princípios, conceitos, evolução, que é muito importante, eu sugiro que você leia um bom livro de introdução ao estudo do direito. Eu até sugiro o livro do professor Paulo Nader, é um livro que eu acho didático, eu acho bom. Ou então um livro de direito constitucional. E aí eu também sugiro o curso de direito constitucional do professor Bernardo Gonçalves. Tá joia? Ok. Em todo caso, é importante ter conosco que as regras que ao lado dos princípios constituem a norma não são suficientes para regular todas as situações fáticas praticadas pelos seres humanos em suas relações. Principalmente, né, se a gente estiver falando de direito das famílias, frente às suas particularidades e a sua dinâmica, né, que tem muito a ver com a própria dinâmica social. Em virtude disso, os princípios se tornaram ainda mais importantes no direito das famílias, já que como eles dão uma amplitude maior ao direito, eles acabam sendo capazes de trazer uma unidade e coesão necessária ao ordenamento jurídico e a uma disciplina que é tão dinâmica quanto o direito das famílias. Como já vimos em outros vídeos, a evolução das relações familiares ela é longa e ela é marcada por quebras aí de paradigmas, de preconceitos, e todo esse processo evolutivo ele não terminou e de fato ele nunca será concluído. Até porque a família ela reflete a mutação social, que ocorre vagarosamente, mas o tempo todo, ok? O primeiro princípio que eu acho interessante a gente tratar é certamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que com a nova, né, a nossa nova Constituição, a Constituição é de 88, ela foi tratada como um dos fundamentos da República e, em virtude disso, ela tem a sua aplicabilidade direta relacionada à própria estrutura do ordenamento jurídico em si, como também da própria República. Aqui o ser humano, então, ele passa a ser considerado em si mesmo, independentemente de tudo, seria inadmissível qualquer situação que viesse a tentar coisificar
esse ser humano, ou então que venha o tratar aí como um instrumento e não uma finalidade em si mesmo. Com isso, a tutela da dignidade da pessoa humana, ela passa a ser o centro de todo o ordenamento jurídico. É importante também eu dizer que a dignidade da pessoa humana, ela pode ser compreendida como um macro princípio. O que significa essa história de ser compreendida como um macro princípio, né? Isso porque os ditames dela, né, acabam por iluminar todos os demais princípios e também regras do direito brasileiro de forma geral, né? Aqui a gente está no direito das famílias, mas de forma geral. O interessante, apesar dessa grande importância de ser, né, pode ser considerado aí um macro princípio, o que é interessante é que o texto constitucional ele acaba por não conceituar o que é a dignidade da pessoa humana. Porém, à luz aí de imperativos kantianos, nós podemos afirmar, dada aí uma consciência moral que temos aí sobre a dignidade, que o homem ele deve ser considerado como começo, meio e fim para todas as situações. Então, ele não pode ser tido ou então utilizado como um meio ou então um instrumento, seja lá para que for. Não possuindo, então, em razão disso, preço e sendo superior a qualquer outra coisa, até porque as coisas podem ser valoradas, né? E o ser humano é impossível se atribuir um valor a ele, até porque ele está acima de qualquer valor. Essa é a ideia aí. Se você consegue compreender dessa forma esse princípio, então você começa a imaginar algumas situações como aquela em que, por exemplo, né, um genitor ele acaba impedindo o outro de conviver com o seu filho em face de uma inadimplência de pensão alimentícia. Por exemplo, você não pagou pensão alimentícia, então você não vai ver seu filho, né? Uma situação que infelizmente ocorre e é natural. Veja que quando isso acontece, alguém está estipulando preço para esse convívio e isso acaba atentando contra a dignidade de seu filho. Ou ainda quando um dos pais ele aliena o filho com a intenção de ferir o outro genitor. E veja que aí nesse caso a criança ou então o adolescente ele acaba sendo um instrumento da maldade de um dos genitores. E isso também, é claro, atenta contra a dignidade da pessoa humana. Um outro princípio aqui importante do direito das famílias que temos que abordar, inclusive ele está dentro do conceito que eu formulei lá na nossa primeira aula sobre família, né? E é um conceito, é um princípio muito em voga hoje, principalmente, com bastante destaque, é o princípio da afetividade. E olha, apesar dele não estar expresso no texto constitucional e nem no Código Civil, ele está implícito tanto aí na Constituição quanto também no Código Civil e de forma expressa em leis como a Maria da Penha e também o ECA. Ok? Eu vou ver se eu coloco nas descrições aqui os artigos que eu acabo fazendo referência aí, mesmo que seja de forma geral, para vocês poderem acompanhar, tá bom? E aí o que vem a ser essa afetividade, né? Segundo esse próprio conceito que eu passei no nosso primeiro vídeo, vou deixar aqui no card o link dele, a afetividade ela seria o elo, aquilo que realmente liga as pessoas e que acaba compondo aí um grupo familiar. E ela não se limita, gente, é bem verdade, que ela não se limita aí aos genitores. Até porque pode acontecer que essa afetividade, ela não estejam presentes aí entre os filhos e seus pais, né? Pode acontecer. E elas estejam aí presentes com outras pessoas que venham a ter essa grande importância na vida de qualquer pessoa, né? E essa afetividade, ela acaba também sendo a mola propulsora dessas relações familiares, aquela que vai unir e manter unido essas pessoas, com um sentimento de bem-querer, com um sentimento de tentar buscar a felicidade de todo o grupo familiar e também de cada indivíduo. E é justamente nessa perspectiva que no futuro
nós vamos aí trabalhar a questão da socioafetividade e da multiparentalidade. Outro princípio aqui, olha, também que eu trouxe para nós, importante, é o princípio do pluralismo familiar. Também a gente conversou sobre isso na nossa primeira aula, né? Nós conversamos com isso na nossa primeira aula. E a ideia de afastar a concepção anterior da existência de apenas um modelo familiar. Né? Aqui o Estado ele acaba enxergando e valorando todas as outras formas existentes e que ainda venham a existir aí sobre modelos familiares. E nessa perspectiva também é que nós iremos refletir quando formos tratar a respeito de união estável, a respeito de famílias paralelas, a respeito de poliamor, a respeito de filiação. Então aí é um princípio bem atinente a essas questões que eu levantei agora há pouco para vocês. Mais um princípio aí do direito das famílias, também que de grande relevância, é o princípio da liberdade, que ele consiste aí na faculdade das pessoas, primeiro, constituir ou não uma família. Ninguém está obrigado a constituir uma família, tá joia? Então, a liberdade de uma pessoa poder constituir ou não uma família, assim como também a liberdade dela escolher um tipo de família, um modelo de família que ela entender aí adequado, assim como também um regime de bens, assim como um modelo educacional ou então cultural ou religioso que essas pessoas querem disponibilizar aí para os seus filhos. Claro que tudo isso, gente, é dentro de uma concepção de autonomia privada, ok? Ou seja, não existiria uma vontade absoluta aqui. Ela estaria, claro, essa vontade limitada aí aos ditames legais, ok? E a gente vai observar esse princípio, né? Quando no futuro nós formos tratar aí de regimes de bens, nós vamos tratar de divórcio, de dissolução de união estável, de filiação. Então a gente aborda também esse princípio. Mais um princípio aqui que eu trouxe para nós, que é importante ser trabalhado, é o princípio da igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros. A isonomia entre pessoas, ela se tornou um direito fundamental com a nossa Constituição de 88. E o Código Civil, ele se adequou a isso, com o passar do tempo, que não poderia ser diferente, né? E em razão disso, ele acabou aí afastando a diferença de tratamento concedido ao homem e à mulher, que até então, o direito da família, vou colocar aqui que seria o direito da família, no singular, seria, porque a gente está falando de um tempo anterior, né? Ele seria justificado em razão de um modelo patriarcal. E mais que isso, como eu disse anteriormente, essa igualdade, né, que a Constituição acabou apresentando para nós aí no artigo 5º, ela fala uma igualdade entre pessoas. Então eu estou falando aí de um casal, né? Eu coloquei um casal heteroafetivo, mas quando a Constituição fala de uma igualdade, de uma isonomia, ela está falando também de que não há uma diferença entre as relações hetero ou homoafetiva. Então, já que somos iguais, iguais em todos os sentidos. Sobre esse prisma é que no futuro, né, iremos tratar aí de assuntos como poder familiar, como casamento, união estável, dissolução de união estável, divórcio, guarda e o convívio também de filhos, ok? Ótimo. Olha aqui, outro princípio também que eu trouxe é o princípio da igualdade e isonomia dos filhos. Ela também reflete bem essa história de uma evolução, né, que nós tivemos aí, que o direito das famílias acabou atravessando. E aqui eu sou obrigado a relembrá-lo que a tutela estatal ela deve ser dirigida às pessoas e não dirigida aí a institutos. Assim, em razão até do princípio da dignidade da pessoa humana, né, do macro princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, olha, independentemente da origem da filiação,
não interessa qual que é a origem da filiação, é assegurado o filho a proteção isonômica. E essa proteção ela está encartada de forma geral lá no artigo 5º, mas também de forma específica no parágrafo 6º do artigo 227 da nossa Constituição de 88. E sobre esse aspecto é que no futuro iremos aí examinar o Instituto da Filiação Biológica, Registral e Socioafetiva. Beleza? Ótimo, olha aí. O próximo princípio é o princípio da plena proteção das crianças e adolescentes. Esse princípio ele se relaciona também de forma direta com o princípio da dignidade, ou com o macro princípio da dignidade da pessoa humana. E com o reconhecimento de que crianças e adolescentes são seres humanos em desenvolvimento. E, portanto, em razão disso, dessa característica, elas são consideradas frágeis. Natural serem consideradas frágeis. Então, elas necessitam de uma proteção plena, tá joia? A prioridade do interesse da criança, ela também se encontra na Convenção na Convenção Internacional do Direito da Criança, que foi ratificado aqui no Brasil. Vou colocar os dados aí na descrição do vídeo, tá bom? E veja, ela é tão interessante, essa prioridade, nos interesses da criança e adolescente, que havendo uma colisão entre os interesses dos maiores e dos infantes, deve, em regra, prevalecer os interesses aí dos infantes, ok? E assim, arrimado sobre essa perspectiva, sobre esse princípio, é que no futuro eu vou tratar a respeito aí de pensão alimentícia, guarda, convívio, adoção, socioafetividade e família extensiva. Ok. Outro princípio aqui que eu gostaria de trazer para vocês é o princípio da paternidade e da maternidade responsável. Ele possui também previsão constitucional, ele tem previsão no ECA, ele tem previsão também no Código Civil. E ele constitui uma obrigação dos pais no cuidado material e moral de sua prole. Independentemente de qualquer circunstância, cabe aos pais, em primeiro lugar, essa responsabilidade, ok? Nós iremos trabalhar com este princípio quando nós formos tratar do poder familiar, quando nós formos tratar também sobre pensão, sobre socioafetividade, sobre divórcio e dissolução de união estável. Podemos também ainda falar de mais um princípio aqui, que seria o princípio da solidariedade familiar, ok? E o que é esse princípio? Bem, além de um comando moral, é também um dos objetivos fundamentais aí da República. Ele não está se limitando aí também à solidariedade apenas material, mas também uma solidariedade moral, ok? A Constituição, ela trata especificamente do princípio da solidariedade no direito das famílias, lá no seu artigo 227, 229 e 230. A solidariedade ela é tratada também em legislações infraconstitucionais. E aí, apenas como exemplo, eu posso citar aqui o Estatuto do Idoso e também o próprio Código Civil. Quando formos examinar a questão da pensão alimentícia, principalmente a questão da pensão alimentícia recíproca, dos deveres dos cônjuges e companheiros, a gente vai se deparar novamente com esse princípio, que é o princípio da solidariedade familiar. Eu acabei falando aqui com vocês, rapidamente, é verdade, de exatos 8 princípios, não é isso mesmo?
E é claro que os princípios no direito das famílias, eles não se esgotam nesses 8 princípios que eu acabei de citar aqui. E só para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, eu não falei a respeito do princípio da proteção ao idoso, eu não falei a respeito do princípio do planejamento familiar, mas eu acredito que mesmo não tendo aí esgotado o assunto, eu consegui listar os principais princípios que vão auxiliar você nos seus estudos. Tudo bem? No nosso próximo encontro, então semana que vem, eu acredito, né? Vamos iniciar um outro tema, e é o tema do casamento. O casamento é uma parte, né, da disciplina de Direito das Famílias que ela é cheia de detalhes e ela é um pouco longa também, em razão de tantos detalhes, né? Mas ela é muito importante para o direito das famílias. Assim, eu aguardo vocês semana que vem. E também desejo que vocês tenham um bom fim de semana, né? Para quem está vendo esse vídeo agora na sexta-feira, um bom fim